Pessoal, eu preciso mostrar agora para vocês o seguinte: o gráfico do Bitcoin está fazendo aquela barrinha de reversão que eu estava falando para vocês, tá? E praticamente é o que eu acredito que vai acontecer para o dia de hoje. Barrinha de reversão. Eu espero alta para o Bitcoin. Então, eu acredito que isso aqui vai ser de um movimento, de uma continuação, de uma retomada de tentativa de uma mini tendência de alta aqui, tá? Nós temos topos e fundos ascendentes aqui, fazem alguns dias já que a gente começou a voltar a ter topo e fundo ascendente. Barra de volume maior do que a barra de volume comprador maior do que barras de volume vendedoras. E nós temos mais quantidade de barras de volume compradoras, ou seja, está acontecendo, a gente está vivendo uma possível reversão, tá, pessoal? Então a gente estava numa fase de distribuição, a gente teve distribuição nessa região, tivemos mais distribuição nessa região, e agora, na minha opinião, nós vamos entrar em fase de acumulação para o preço voltar a subir. Nesse presente momento, essa é a pior situação possível, pior cenário possível para você fazer trade, para você apostar em ficar especulando alavancado. É o pior momento, é o momento mais gostoso para perder dinheiro no sentido de quem gosta de tentar fazer day trade, alavancar e assim por diante. Porque é um frame no tempo do mercado que ele mais tira pessoas do mercado, principalmente os especuladores e o pessoal que gosta de apostar no curtíssimo prazo, do que dar dinheiro, tá? Então não é o momento agora de colher, agora é o momento de plantar, beleza? Agora é o momento do plantio. No meio do ciclo, na minha opinião, a gente vai ter o ciclo de alta até o final de janeiro, e agora ele tenderá a ser retomado a partir do segundo semestre. Na minha opinião, é exatamente isso que vai acontecer. Então, eu espero hoje Bitcoin fazer uma barra de reversão, a famosa barra iguana, ou uma barra que rejeite a continuação da queda e que ele continue subindo, indo em direção à média de 8 semanal, para que ele consiga ultrapassar ela em algum dado momento e voltar o mercado a ficar otimista, tá? Já expliquei para vocês nos outros vídeos que já tivemos dia 25 de junho a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin, mostrando um potencial fundo do Bitcoin, um dos maiores períodos de acumulação, uma das maiores grandes quedas entre um ciclo. Então, assim, acredito que já está suficientemente positivo para que baleias novas, né, comecem a voltar a comprar Bitcoin. Agora, recentemente, num gráfico que eu mostrei outro para vocês, as baleias novas, né, baleias que estão no curto prazo, que compraram uma grande quantidade de Bitcoins, foram as que mais venderam, e as baleias de longo prazo começaram a absorver a venda das baleias de curto prazo, tá? Então, mesmo as entidades ou pessoas que estavam comprando Bitcoin em grandes quantidades estavam transferindo esse valor para outras baleias mais antigas do mercado que estavam absorvendo toda essa liquidez que estava rolando no mercado. E isso acontece justamente no período de acumulação. Isso acontece muito por causa dos contratos futuros, né, operação de derivativos, e o mercado ele anda basicamente dessa forma, tá? A partir desse ponto aqui, eu acredito que nós vamos ter cada vez mais fundamentos para que o mercado volte a subir. Então, eu vou passar vários deles, depois nós vamos falar também sobre a possibilidade aí da Tesla voltar. Então, queria que vocês dessem uma lida nesse excelente artigo aqui da mineração de Bitcoin, né, que usa mais energia renovável nos Estados Unidos e União Europeia. Então, praticamente agora, acho que corresponde a 49% da mineração. Não, na verdade, 67% da mineração em Bitcoin já é proveniente de fontes sustentáveis. Essas notícias, esses dados, essas pesquisas, quando elas aparecem, né, isso pode ser algo positivo para quê? Para provavelmente a Tesla daqui a pouco lançar um novo tweet falando que o mercado que eles vão voltar a comprar ou aceitar o Bitcoin e assim por diante. E aí o preço começa a ter alguma motivação para uma pequena alta no dia, e aí pode incendiar, né, o mercado novamente ali quando ele ultrapassar basicamente os $42 mil por unidade. Então, supostamente, as notícias positivas estão começando a voltar. Essa é uma notícia positiva, digamos assim. Então, você está vendo que está acontecendo já um movimento acompanhando com o gráfico. O gráfico está mostrando o volume comprador. Existem mais opiniões de especialistas do mercado cripto no mundo todo, cada vez mais otimistas. E nós estamos voltando a ter um otimismo no mercado. Isso vai se refletir possivelmente
numa maior demanda do gráfico, tá? Principalmente o pessoal que vendeu bitcoins ou que ficou meio traumatizadinho aí com o Bitcoin, tá? Nós temos também aqui, pessoal, a curva da inflação do Bitcoin continua caindo ao longo da mineração de blocos, né? Conforme eu expliquei para vocês, o bloco 147 mil pós-halving, depois nesse ciclo, supostamente vai ser o bloco que vai corresponder o topo histórico do Bitcoin nesse período. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se no Twitter eu tinha aqui, ó. Eu tinha essa imagem aqui bem interessante, ó. Então, eu acredito que nós vamos ter essa acumulação do fundo dos deuses, que a gente chama, que é essa grande queda, depois essa continuação de lateralidade, perdendo bastante volume, que já está acontecendo, né? E na minha concepção, nós vamos ter uma alta muito parecida com essa que foi desenhada. Logicamente, ele só fez um Ctrl+C e um Ctrl+V, ele copiou e colou, né, esse movimento, então não vai ser exatamente assim que vai fazer o movimento, mas esse frame que ele copiou e colou basicamente representou o primeiro semestre, né, de janeiro até junho do ano de 2019. O preço do Bitcoin fez exatamente esse movimento e depois ele entra em tendência de baixa. E eu concordo que o movimento ele vai ser parecido com isso. Acho que o Bitcoin vai bater os 115 a 120 mil dólares aí no próximo topo histórico, até chegar no bloco 100 é o bloco 147 mil, tá? E praticamente também acredito que nós vamos ter lateralidade ainda entre 1 a 2 meses, tá? Principalmente o mês de julho, ainda espero lateralização prolongada em julho e perda de volume. Então, toda vez que nós temos um evento muito forte no Bitcoin e quando ele entra nessa fase de parar de redistribuir e iniciar o período de acumulação, nós temos um período que corresponde entre 30 a 60 dias em média, tá? E basicamente mês de julho e talvez mês de agosto vão ser os últimos meses onde nós vamos ter mais acumulações de lateralidade, podendo iniciar uma alta mais violenta a partir de setembro, tá? Uma alta que seria uma retomada um pouco mais forte, como foi o primeiro semestre de 2019. Não acho que vai ser igual, não acho que vai ser idêntico, mas acredito sim que esse movimento ele está bem plausível de acontecer, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Sobre Ethereum. E aí a gente entra na discussão, né, se vale mais a pena estar exposto em Ethereum ou ser mais interessante ficar exposto somente em Bitcoin, somente em Ethereum, somente em Cardano e assim por diante. Então eu vou pegar aqui o gráfico do Ethereum /BTC que eu puxei ontem, né? Ontem à noite a gente puxou esse gráfico. E na minha opinião, esse é um gráfico que está muito bonito, tá? Ele é um gráfico que produziu fundo, tá? Ou seja, isso aqui é a valorização do Ethereum frente ao Bitcoin. E nos últimos 4 dias, 5 dias, nós tivemos grandes, fortes porradas de alta de Ethereum, ou seja, valorização de Ethereum frente ao Bitcoin. E, na minha concepção, isso aqui é um fundo perfeito, tá? Que é o fundo duplo perfeito. Praticamente na mesma linha, teve um bear trap. Então, nós tivemos um bear trap aqui no gráfico do Ethereum /BTC. E agora nós estamos indo na direção do rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui. Então, na minha expectativa, com essa lateralização aí que vai acontecer com o Bitcoin, isso se reflita também no preço do Ethereum, mas que em algum momento no futuro aí próximo, talvez agosto ou setembro, o Ethereum consiga ganhar mais força e mais valor perante ao Bitcoin, tá? Para buscar pelo menos o topo anterior aqui, pelo menos esses topos anteriores e possivelmente até ultrapassando. Ou seja, você pode aumentar a sua quantidade de Bitcoins estando exposto em Ethereum. Eu vou esperar um pouquinho mais de desenvolvimento desse gráfico aqui. Eu comprei mais 5.5 Ethereum hoje, que eu peguei, na verdade, eu tinha pegado 5 Ethereum e transformado em dólar, e aí eu comprei O3. E aí hoje de manhã, ali pelas 10 horas da manhã, bateu o número de O3 que eu farmei, o número de O3 que eu fiz stake, bateu exatamente o valor que eu coloquei a risco no O3. Aí chegou 10 mil dólares, ele deu um pouco mais, deu 10.500 dólares. Quando tocou 10 mil
e $500 de equivalência de stake que eu fiz na O3. Eu saquei toda a minha O3, até porque amanhã, depois de amanhã, vai ser dia 4 de julho, onde supostamente pode ter despejo de O3 novamente, de mais pessoas vendendo O3 por causa dos farms que abriu ali no dia 28, e eu vendi meu O3 para eliminar meu risco. Agora eu tenho somente aquelas minhas 3.000, as minhas 2.900 O3 que eu coloquei a risco, né? Acho que 2.600 O3 que eu deixei no risco, que estão lá no stake, travados até agosto, e tudo aquilo ali é lucro. Então eu tirei o meu risco agora, consegui tirar o meu risco do protocolo, era mais ou menos o cálculo que eu tinha projetado. Como a queda da API caiu bastante, demorou um pouquinho mais do que eu tinha previsto de exposição no protocolo, vendi minhas O3 e agora eu vou ficar exposto na O3 somente até quando ela liberar e destravar o saque de stake, porque a minha vontade agora é de ter mais Ethereum e Cardano e me posicionar nas moedas mais fortes aí para esse segundo semestre, tá? Até porque não sabemos onde e quando vai acontecer o topo do mercado. Então eu vou especular ainda sobre a valorização do Ethereum, sobre a valorização da Cardano, da Cosmos e da Solana. Então são, na minha opinião, as top 4 criptomoedas aí que eu estou exposto com maior quantidade, digamos assim, para pegar essa segunda onda de alta, né, de valorização no segundo semestre. Principalmente se o Bitcoin começar a subir em julho. Acho difícil, acho que o Bitcoin vai fazer acumulação em alta, mas ele não vai subir esticando alta como eu acredito que ele está fazendo o fundo dos deuses ainda, que eu acredito que ele ainda vai ficar sem muito volume, sem muita volatilidade. Outra que eu fiz isso agora, que eu vendi hoje, foi a Form, tá? A Formation.fi, eu vendi ela, 50% dela, por quê? Porque eu fiz 100% dela. Então eu lucrei 100% com ela hoje, de manhã, por causa que saiu agora uma espécie de recompensa para quem for fazer snapshot ou está comprado em Formation.fi. Aí o cara tem lá o Formation.fi, faz o snapshot, tem um site específico para isso, inclusive ela ainda segue em alta, né? Mas quando bateu 100% eu realizei, tá? Tirei meu risco e agora estou exposto só com os outros 100% que foi o lucro, né? Porque daí esse dinheiro eu posso perder, pode acontecer o que quiser, pode o Formation continuar subindo sem parar, né? E eu estou exposto ainda parcial nesse protocolo, tá? Então, nós tivemos uma breve realização aqui e agora o preço continua subindo por causa desse incentivo. Eu confesso que esse é um projeto que eu gostei bastante, assim, ele tem essa premissa de se tornar uma Smart Yield Farming. O que seria uma Smart Yield Farming? Ela vai meio que reinvestindo e realocando as suas criptos, os seus tokens DeFi, numa relação positiva para que elimine um pouco a volatilidade e você tenha uma tendência de alta ao longo prazo. É como se fosse fazer uma compra parcial para você e uma venda parcial toda semana e ele vai eliminando o risco do protocolo. Ele utiliza princípios de Ray Dalio e aparentemente o projeto ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, tá? Pelo que eu olhei no roadmap aqui, nós estamos apenas nessa fase aqui, então ainda vai ter o swap token entre as redes, como acontece já com a O3, né? Vai ter a Alpha Launch Protocol aqui, ERC mais Binance Smart Chain. Vai ter várias coisas ainda que vão ser implementadas, então o protocolo ainda tem coisas para serem desenvolvidas. Uma coisa que eu não gostei aqui, que o pessoal colocou o nome dos desenvolvedores, né? Parece ser uma equipe bem pequena mesmo. Também não aparece a imagem dessas pessoas, isso é uma coisa que me preocupa. Tipo, se eu colocasse o mouse aqui, deveria aparecer uma foto com o nome do desenvolvedor. Não aparece, só aparece o nome e aparece uma silhueta. E uma coisa que eu não gostei muito desse protocolo, eu gostei de várias coisas, mas teve uma coisa que eu não gostei, que foi esse incentivo de... como se fosse um airdropzinho, que as pessoas, à medida que elas colocam uma quantidade maior, ou compram uma quantidade mais de form, né? Desse token form, dessa Formation.fi,
elas recebem supostamente uma recompensa. Vamos falar sobre a Sovereign. Eles são uma plataforma, então, em que supostamente você pode utilizar Bitcoin para você emprestar, para você pegar emprestado, pegar dinheiro emprestado, para você emprestar os seus Bitcoins e farmar tokens e assim por diante. Também para fazer trades alavancados. Então, a plataforma... E aí eu queria entender, cara, como é que funcionava essa rede. Eu pensei que ela funcionava dentro de uma rede blockchain, mas na verdade ela funciona dentro de uma rede que é quase um clone da rede Ethereum, só que é uma própria rede. Eu não lembro o nome da rede em si, mas deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu tenho o nome da rede. É RSK. Eu não sei se o que significa RSK, mas é a rede, é uma própria blockchain. E basicamente, sabe o que você faz? Você pega os seus bitcoins, manda via contrato, manda para eles para uma carteira deles, e eles vão te entregar um token pareado em Bitcoin, que se chama RBTC. Tá? E o RBTC supostamente seria o Bitcoin dessa blockchain alternativa aí. E aí você faz toda, prover liquidez, você faz todo o lending, você empresta, você pega empréstimo, você pode emprestar, você pode criar mercado e assim por diante. É um projeto assim que tem um marketing bem interessante, tem um monte de desenho muito louco aqui. Me parece que tem algum artista por trás disso aqui, porque, cara, todos os desenhos aqui eu achei bem legal mesmo, mas eu fiquei um pouco receoso, tá? Primeiro, o foco deles é tentar entrar tentar criar, então, uma corretora descentralizada com alavancagem, né? Então, você pode operar com alavancagem. Quando a gente fala em operar com alavancagem, a gente fala em ruína, né? A gente fala em pessoas perder dinheiro. E em pessoas colocar dinheiro numa plataforma para a plataforma tentar arregaçar com dinheiro através do liquidation, né? Isso aí já me deixou um pouco assim de cabelo em pé com esse tipo de protocolo. É um protocolo interessante, não achei nada de revolucionário. Ele praticamente faz aquilo que o WBTC faz, só que eles estão usando muito o nome do Bitcoin para fazer com que uma pessoa iniciante supostamente pense que está só utilizando o Bitcoin ou só a própria rede do Bitcoin, mas não é isso que acontece. É uma rede de segunda camada isso aqui, tá? É uma rede de segunda camada como se fosse uma Matic para a rede Ethereum, por exemplo, tá? Então você tem várias coisas, você pode entrar no aplicativo, está há pouco tempo que existe esse protocolo, tá? Existe há pouco tempo, você tem que, inclusive, validar a tua Trezor aqui para você entrar. No meu caso, eu tenho que validar ela aqui. E aí, ainda ela tem já a ponte aqui, ó, para você conectar a sua carteira. Você pode mandar via Binance Smart Chain ou rede Ethereum ou a rede própria deles, que é essa RCK, e converter os teus bitcoins dentro dessa RSK. Só que, cara, eu não tenho segurança nenhuma de botar meus bitcoins travados em um contrato inteligente de uma empresa que surgiu há pouco tempo para eu receber em troca um token chamado RBTC que representa aquele meu bitcoin congelado dentro da rede. Eu não consigo ter essa segurança, entendeu? Eu não consigo, porque eu achei que eu não precisava fazer nada disso para mexer na Sovereign, mas basicamente ela é uma WBTC de luxo aí, com outro nome, com outra reformulação, entendeu? Não tem nada de diferente. E ela tem esse fator de cross-chain, né? Você consegue utilizar outras blockchains para você comprar Bitcoin, movimentar Bitcoin assim por diante através desse RBTC token. Bom, quem quer estudar ele vai atrás aí. Aparentemente, deixa eu ver aqui a Sovereign. A Sovereign está com uma pequena altinha de 2%, $15 por unidade, tem só um supply bem baixo, 74 mil. Isso me chamou a atenção, porque 74 mil é o dobro, um pouco mais do que o dobro da YFI. Ou seja, qualquer incentivo de entrada de capital nesse projeto eleva muito o preço desse protocolo, tá? Eu cheguei a comprar 100 Sovereign para testar, né, para ver como é que era o protocolo. Eu mexi dentro do protocolo,
Tá bem completo ainda, porque ele tem, acho que, um mês de vida, ou um mês e meio de vida, é bem pouco mesmo. Tem essa premissa, não achei grandes coisas, tá? Pelo menos na minha opinião. E o máximo, acho que o preço já chegou, foi $34, né? Foi o máximo que ela chegou. $34 é a alta histórica desse protocolo aí. $34 por unidade ou $36, uma coisa assim. É o topo desse projeto. Está em forte tendência de baixa, então ainda não tem interesse em comprar, apesar de parecer que ter feito fundo aqui nessa região, ainda não me trouxe uma ansiedade para comprar esse protocolo aqui não, tá? Ethereum barra Bitcoin mostra então graficamente que o Ethereum está querendo ganhar valor frente ao Bitcoin. Isso se reflete não só no gráfico, como fundamentalmente falando também. No Coinmetrics, pessoal, está mostrando que o número de carteiras ativas de Ethereum já está ultrapassando o número de carteiras ativas de Bitcoin. O Bitcoin você compra, segura, né? Mantém lá na sua carteira, espera o preço subir ao longo do tempo. Simples assim. Só que o Ethereum, por si só, ele tem uma dinâmica de incentivo de usabilidade. As pessoas podem prover liquidez nos protocolos de DeFi, podem comprar tokens, podem emprestar dinheiro, podem pegar dinheiro emprestado, podem colocar ativos como colaterais, pode fazer várias coisas que, por exemplo, a blockchain do Bitcoin não tem ainda esse tipo de acessibilidade. E isso vai mostrar para nós que ao longo do tempo, o número de carteiras, como está aparecendo exatamente nesse gráfico que está mostrando para vocês, o número de carteiras, o natural se você tem um protocolo que você usa diariamente, né? Seja pela Poly, ou seja pela Harmony One, ou seja por qualquer outro tipo de segunda camada da rede Ethereum, mas você tem mais usabilidade, é um consenso, pelo menos, eu entendo, eu vejo isso, né? Que as pessoas vão começar a ter mais interesse em movimentar dinheiro na Ethereum do que no Bitcoin em si, no blockchain ou na comunidade. E a comunidade do Ethereum é a comunidade, eu acho que mais viva de todas, é a que mais cresce, é a mais porra louca. E como eles têm utilização, e você tem utilidade, né, e você ganha airdrops diretamente com protocolos que são desenvolvidos através de contratos inteligentes da rede ERC20, e também, no caso dos NFTs, né, você tem uma usabilidade que ao longo do tempo mostra para nós que nós vamos ter um número, na minha concepção, de usuários, vai ter um número maior de usuários de Ethereum no futuro do que de Bitcoin, por exemplo. Bitcoin vai servir como reserva de valor, vai servir como um meio de você proteger o seu patrimônio, o seu capital, da inflação das moedas tradicionais. Agora, o Ethereum, ele vai além disso. Inclusive, tem bitcoins sendo travados dentro da rede Ethereum através de protocolos como o RainBTC e o WBTC, e entre outros que estão surgindo a cada dia. Então, eu acho que a comunidade em si e o número de carteiras ativas está mostrando para nós que possivelmente no futuro próximo nós podemos ter um flip de interesse, não só de usuários comuns, mas institucional, pela utilização da rede do Ethereum e também da Cardano. Já falei isso para vocês em alguns vídeos passados, gerou alguma certa polêmica. Algumas pessoas falaram que eu estava louco, né? Mas eu acredito sim que em algum momento ainda vamos viver o momento em que o Ethereum ou a Cardano, ou talvez as duas, consigam, por causa da usabilidade maior, terem um número maior de market cap que o próprio Bitcoin, tá? Um número de usabilidade. Isso agora, nesse primeiro momento, está se refletindo nas carteiras, no número de carteiras ativas, mas isso vai evoluir, na minha opinião, né? Mais pessoas vão querer prover liquidez, mais pessoas vão querer utilizar DeFi, mais institucionais vão querer fazer a mesma coisa, e eu acho que o futuro para o Ethereum é muito positivo. Eu espero o Ethereum no mínimo a $10 mil por unidade até o final desse ano, então por isso que eu até comprei e troquei minhas O3 por Ethereum novamente para esse segundo semestre, tá? Deixa eu ver o que mais aqui nós temos. Sobre a Singularity DAO, tá? A Singularity DAO, aquele projeto que na verdade, ele é um coprojeto da
AGI, AGI da Singularity DAO, projetos e protocolos voltados à construção de DeFi utilizando inteligência artificial, dando acesso a que pessoas comuns consigam produzir e desenvolver fundos de investimentos descentralizados que consigam fazer análise quantitativa através da inteligência artificial. Então, a Singularity DAO é um dos protocolos mais novos que surgiram recentemente e é um dos que eu mais estou bullish para o longo prazo. Eu acabei comprando bastante, eu acabei recebendo como airdrop também os tokens da Singularity DAO, e eu recebi airdrop e eu comprei também. E ele é um projeto que, diferente de várias altcoins que, enquanto o Bitcoin estava caindo, ela conseguia se manter no mesma faixa de preço, tá? Entre 50 centavos e 70 centavos de dólar, ela conseguiu se manter dentro dessa faixa de preço por um bom tempo, mesmo com o Bitcoin derretendo muitas vezes. E agora ela está tentando a ter uma tendência de alta, tá? Ela está tendo uma tendência de alta, por quê? Porque esse é um dos protocolos, esse é um dos tokens que, na minha concepção, vão ser listados numa Binance da vida no futuro. Ela é um projeto muito avançado, é um projeto muito evoluído, é um projeto com nomes muito fortes por trás, tá? É um projeto quente. E eu acho que ele vai causar vamos dizer, uma revolução na forma como enxergamos os mercados DeFi, tá? Então, eu acho, e eu tenho essa expectativa, que esse protocolo aqui vai ser um dos principais no futuro, talvez top 100 pelo menos, no top 100 pelo menos. Ele se alia a vários outros tipos de protocolos que já estão no top 100 e top 200, que é Ocean Protocol, Uniswap, a própria Cardano, ela vai vir para Cardano também, rede Ethereum e muito mais, tá? Então, eu tenho uma expectativa muito positiva com esse protocolo. Esse é um protocolo de buy and hold, na minha opinião, tá? Ele é buy and hold. Eu já sou uma baleia, porque eu comprei uma caralhada dela logo no lançamento, né? Eu especulo muito bem sobre esse projeto. Não tem nem, sei lá, 60 dias de vida. Deixa eu ver quantos dias de vida tem. Surgiu em 13 de maio, né? 13 de maio. Então, ela surgiu em 13 de maio. Para quem tinha stake de AGI, recebia como airdrop esse token. Eu acabei recebendo alguns, né? Acabei aplicando nesse... E ela fez um fundo dos deuses aqui, tá? De longo prazo. Então, na minha concepção, ela tende bastante a se valorizar. Por enquanto, ela está sendo listada em corretoras pequenas, como a Gate.io, que eu acho que é uma corretora chinesa, que é uma das primeiras que listam tokens diferentes, né? E ela listou, então, ela avisou que vai listar a SDAO. Então, agora vai ter mais volume de negociação para esse protocolo, por isso que esse token tenderá a subir no segundo semestre. E, na minha opinião, esse seria, para mim, o meu top primeiro protocolo desconhecido e projeto desconhecido que vai subir no segundo semestre violentamente. Pelo menos, se a gente pegar uma segunda onda de alta das altcoins, na minha concepção, esse protocolo vai ser, ele está, para mim, o primeiro colocado dos projetos fora do radar. Ele é o projeto que eu mais estou bullish para o longo prazo. Kardanovski teve uma altinha hoje, padrão testículo alto, né? Se você comprar meu livro Operando na Sacanagem, o meu livro vai ser o nome Operando Sacanagem, tá? Operando na Sacanagem, nós temos o padrão testículo alto, o padrão de fundo mais alto do que o fundo anterior, e nós temos uma resistência para ser testada em 1,40 aqui na Kardanovski. Ela tem tudo para romper. Por quê, pessoal? Por que teve essa esticada de alta violentíssima aqui de hoje? Saiu de 1,29 para 1,35 rapidamente. Porque nós tivemos o anúncio oficial da Grayscale adicionando 4% do seu portfólio Cardano agora, tá? Então eles acabaram comprando Cardano e colocando no seu portfólio de investimentos. É um dos fundos de investimentos mais conhecidos do mercado cripto, mais antigos também, um dos mais sérios e mais consolidados. E agora, recentemente, eles adicionaram a Cardano ao seu portfólio. Gráfico da ADA.
padrão testículo alto, tem tudo aí para conseguir formar fundo e romper esse topo anterior. Problema que eu vejo dele não conseguir romper está abaixo da média de 8. O ideal seria o preço conseguir romper acima da média de 8, tá? Então ainda tem aquele problema, né, da xícara do Satanás, né? Qual é, que é a xícara do Satanás? Quando o preço faz o testículo alto, mas ele está abaixo da média de 8, a probabilidade maior é de falha do rompimento do... Quando ele está abaixo da média de 8, o mercado age como, muito mais como vendedor do que como comprador. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Deixa eu dar uma olhada aqui também em outras coisas. Mercado do S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Uma coisa que está me chamando a atenção é que ele está entrando em uma fortíssima tendência de alta, muito afastamento da média de 8, né? Geralmente, quando ele faz isso, ele geralmente ameaça, esse afastamento da média de 8 ameaça um otimismo exacerbado por todos os mercados. Mas enquanto nós temos o S&P 500 subindo sem parar, nós temos uma maior probabilidade do mercado cripto voltar a subir também. Porque o que eu acredito é, o Bitcoin só vai perder o suporte dos 30 mil dólares ou conseguir ter venda suficiente que caia abaixo dos 30 mil dólares se acontecer alguma merda com o S&P 500. Tá? Eu desconfio do Bitcoin vir abaixo na região dos 20 mil dólares ou 25 mil, acho muito improvável ele fazer isso, se não acontecer, por exemplo, uma queda no S&P 500. Outro projeto que sempre sobe ao infinito e além, e é o projeto que melhor performou, a criptomoeda que melhor performou lá no inverno cripto de 2018 foi a BNB. A BNB foi a que menos teve desvalorização, até porque a Binance é uma monstra, né? Engolidora de mercados e geradora de mercados, geradora de dinheiro. Ela cria vários instrumentos financeiros dos mais loucos e improváveis para tentar absorver a maior liquidez possível mundial. Então, é um projeto que é muito bem quisto quando você visa o longo prazo também, a própria BNB, também Binance Token, né? E nós temos aqui a nossa querida Cosmos, tá? A Cosmos fez um pullback ontem, fez uma ameaçada de queda e agora está fazendo uma barra de reversão perante uma possível continuação de alta. Esse é um dos top 5 criptos aí que eu estou focados para esse segundo semestre. Para o segundo semestre agora, como o risco vai ser muito elevado de dar qualquer merda com qualquer mercado, principalmente aí com S&P 500, qualquer coisa, qualquer realização em massa, qualquer saída de insiders do mercado, eu vou focar mais em altcoins um pouco mais consolidadas, um pouco mais sólidas, um pouco melhores, projetos mais fundamentalmente fortes, né? Não vou ficar tão exposto ou procurando muitas alternativas muito baratas de entrada. Acho que a minha aposta mais arriscada, digamos assim, é da Singularity DAO mesmo, e a própria Ergo, tá? Então tem a Ergo e a Singularity DAO que eu acho que vão ser as mais, que eu vou mais correr risco, digamos assim, pelo tamanho desses projetos. A AGI também, né? E a AGI também.